Essa é a Ler, o Salão Carioca do Livro, Festival do Leitor, feito para todos, por todos. Daqui a pouquinho a gente vai começar a última mesa de hoje, mas não a última mesa da Ler, a gente tem muitas atividades até domingo de noite, mas essa mesa aqui é muito especial, porque os convidados são especialíssimos e, além disso, nós estamos repetindo uma mesa que para a gente foi muito importante na primeira edição da Ler, lá no Porto, quando nós nos lançamos na aventura de fazer um festival literário diferente, um festival diverso, inclusivo, e ninguém sabia o que ia dar aquilo, e nem todos os autores acreditaram naquele projeto, mas a gente teve a bênção de 2 autores maravilhosos que tiveram fé na gente, acreditaram, e eles nos deram a honra de voltar aqui 3 anos depois para repetir essa mesa. Eles estão chegando ali, vamos acompanhar. Vamos aplaudir. Todo mundo conhece esses escritores maravilhosos, são monumentos da nossa cultura, ergueram monumentos da nossa cultura, no jornalismo, no conto, no romance, escreveram um pedaço da nossa mitologia. Luiz Fernando Veríssimo. Ele, Zuenir Ventura. São patronos, são paraninfos e são queridos amigos da Ler. A gente vai ter a alegria imensa também de ter outro grande escritor, outro grande jornalista que vai conduzir a conversa com a gente, Arthur da Pieve. Esteve aqui no passado. Mas antes disso, eu queria passar a palavra para a nossa amiga também, Liliana Rodrigues, que vai falar em nome da Ler e vai prestar uma mais que devida homenagem a esses padrinhos da gente. Boa tarde, boa noite quase, né? Na verdade, eu não vou prestar homenagem, eu me sinto tão homenageada de estar nesse palco aqui, né? Enfim, estou me achando, estou me sentindo a toda poderosa, porque eu estou diante de 2 ícones da nossa cultura, de 2 escritores que dispensam qualquer tipo de apresentação e que estão na nossa memória afetiva, estão no nosso coração, estão na nossa literatura, impregnados de coisas maravilhosas. Como disse o Júlio, eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente porque eles foram, digamos assim, molas propulsoras, foram pessoas que acreditaram em nós, acreditaram na Ler. Acreditem em vocês. Realizar um evento como esse que nós estamos realizando hoje é muito difícil, muito trabalhoso, mas é muito prazeroso. Queria agradecer ao Jerônimo Vargas pela perseverança, ele está aqui em algum momento escondido. O Carlos também. E a equipe toda, né, Júlio? Porque realizar um evento como esse é para os bravos. E para os bravos também é escrever. É uma tarefa árdua, que a gente não tem noção do que significa, mas a gente não sabe até que ponto vai o escritor e até que ponto vai a pessoa, né? Então, são dois personagens que se misturam ao longo da vida e realmente é muito difícil decifrá-los, né? Então, é com um imenso prazer que eu agradeço a Ler pela oportunidade de estar aqui homenageando Luiz Fernando Veríssimo, um ícone da nossa literatura, um homem que não preciso descrever, né? E o Zuenir Ventura também, um amor de pessoa. Além de grandes escritores, eles são pessoas fantásticas, maravilhosas, enfim, que nos dão a alegria de tê-los como parceiros. Como que diz Arthur, obrigada. Arthur fez um encontro desses 2 escritores agora, que é coisa de uns anos, é uma obra que vai ser reeditada agora, mas ele fez um trabalho muito bonito, reuniu os 2 em uma fazenda e conversou com eles. Imagine que privilégio, né, Arthur? Da Pieve, conversar, ele que também é um grande escritor, nosso colega, jornalista, 25 anos do Globo, também
colega como eles, né? Autor de crônicas no Globo, está hoje no Estúdio I e também trabalhando no esporte espetacular, né? Lá no nosso esporte da Globo News. Enfim, ele reuniu esses dois craques num livro maravilhoso, que eu espero que seja reeditado em breve, contando as historinhas deles. E eu queria aqui fazer uma homenagem especial às duas esposas do Zuenir e do Veríssimo. A Mary, querida, e a Lúcia. Eu costumo dizer assim, sem nenhum preconceito, quem tem marido é luxo, né? Ainda mais um marido como esse. Agora, uma mulher como essas, mulheres como essas são demais. Eles estão casados, no caso da Lúcia, há 55 anos, no caso da Mary, há 56 anos, moram pertinho ali no Joana Angélica, em Ipanema, e são amigos há 30 anos. Então, é uma honra, né, conceder essa homenagem aos nossos, digamos assim, talismãs. Eles estão conosco desde a primeira edição, o que não é fácil. O Veríssimo veio de Porto Alegre hoje, o Zuenir veio lá de Além Paraíba, né? Mentira, estou brincando. Mas é bom, de Além do Paraíba, é bom, gente boa. Tudo boa na gente. Bom, eu queria entregar essa homenagem aqui, feita pelo Jerônimo. Olha que lindo. Zuenir, parabéns, muito obrigada por ser você, quem você é, a pessoa mais fofa do mundo. Sou sua fã incondicional. Veríssimo, muito obrigada pelo autógrafo que você me concedeu hoje. O DAFF e o Júlio vão intermediar esse debate agora. Obrigada, DAPF, por estar com a gente aqui. É um prazer, Júlio também. Muito obrigada a todos. Eu não sou maluco de... Bruna, Luciana, queridas todas. Eu não sou maluco Jerônimo, de sua mulher é uma gata de rosa aí com... também, né? Mulher bonita, está ali de rosa, uma pontinha linda. Está tirando o corpo, Eu fiz aqui uma cola enorme com a minha irmã Jacira Lucas, que é produtora, jornalista também. Fiz uma cola enorme, porque eu li tanta coisa deles que eu falei, eu não vou ser capaz de resumir, mas fique à vontade. Boa noite, obrigado aqui a Ler pelo convite para estar aqui reencontrando ídolos, né? A Liliana tem toda razão, são ídolos, né? Poder conversar com eles esse tempo todo foi muito bom. E a mesa leva o nome de um livro publicado há 10 anos, que eu achava que estaria sendo reeditado a essa altura do campeonato, né? Conversa sobre o Tempo é o nome desse livro. A gente se reuniu numa fazenda no município de Areal, ali logo depois de Itaipava. Ficamos lá 4 dias, comendo que nem uns animais, porque o anfitrião cozinhava maravilhosamente bem, estava a fim de mostrar isso. Então, a gente estava lá, na verdade, para comer, né? Mas a gente tinha 2 turnos de conversa, de manhã e à tarde, antes de gravadas. Para você ter uma ideia como a conversa aconteceu há tanto tempo, 10 anos, essa altura é muito tempo, que eu não usei celular para gravar as conversas, eram 2 gravadores digitais. 2 anos para lá seria gravador de fita cassete, mais 2 gravadores de rolo, né? A gente sempre usa 2, porque um sempre dá problema. Eu ensino isso para os meus alunos na faculdade. Um celular ou um gravador só dão problema. E nós passamos lá 4 dias e fizemos 5 baterias de conversa. Os temas pré-determinados eram amizade, família, amor, paixões, política e morte. Só que no decorrer das conversas a gente descobriu que amizade e família, para eles, era o mesmo tópico. A gente fundiu o que foram as 2 sessões de conversa dedicadas à amizade e família, porque a amizade deles se confunde com a família e vice-versa, e a própria amizade deles criou um núcleo familiar, né, nesse momento ali em Ipanema, aqui no caso do Rio de Janeiro, onde os filhos todos se dão, se relacionam. Você e o Júlio me pouparam o trabalho de fazer aquele clichê de apresentação de mesa literária, que é os autores dispensam a apresentação. E aí todo mundo fala isso e faz uma longa apresentação. Então, eu dispenso apresentações mesmo, não é necessário apresentá-los. E eu queria fazer uma primeira pergunta, se a Liliane me permite. Você está no comando, eu estou de coadjuvante. É má ideia. Sobre amizade. Porque quando a gente conversou há 10 anos para fazer esse livro, que se chamou Conversa sobre o Tempo, a amizade deles tinha 20 anos, mais ou menos 20 anos. Hoje em dia tem 30. Lamento informar, mas ninguém nessa sala está ficando mais novo. Então,
todo esse tempo está valendo para todo mundo. Ou seja, 1/3 da amizade de vocês aconteceu depois da nossa conversa. E vocês falavam do prazer. O Zueni falava uma coisa, inclusive, que me surpreendeu. Assim, ele disse que a amizade é superior ao amor, né? Essa é uma coisa que está bem no início do livro e que gostaria que ele falasse disso. E outra coisa que talvez eles queiram falar também, que eles disseram que na amizade deles eles tinham feito tudo menos sexo. Então, queria saber se nos 10 anos passados, desde 2009 para cá, essa barreira foi superada. E aí, rolou? Mas, falando sério, gostaria de ouvir o Zueni falando sobre amizade. Não, olha, nesses 10 anos, eu dizia o seguinte, que entre nós, tinha 30 anos, né? Tinha rolado de tudo, menos de sexo, assim mesmo que ele não quis, tá entendendo? Eu continuo repetindo isso, entendeu? Tem mais de 30 anos, muito mais, e enfim, por mim, mas ele acha que não deu. Eu não insisti, né? Ele dizia assim, você também não insistiu. Devia ter insistido muito rapidamente. A gente... Não, essa coisa da amizade O Fernando Sabino tinha uma teoria uma vez conversando sobre isso, né? Porque a amizade não tem cláusula de exclusividade, como tem o amor. Não tem a ditadura do ciúme, né? Então... E o Fernando dizia o seguinte, gostando do Vinícius, que o Vinícius tem aquele verso famoso, né? Eterno, que o amor é eterno, infinito enquanto dure, né? E ele dizia, o amor é infinito enquanto duro. Então, ele achava, mas realmente o negócio da amizade, eu acho que ela tem isso, né? Quer dizer, tem coisas, claro que o amor tem, mas isso de não ter essas cláusulas, a cláusula de exclusividade, se bem que você, falando de ciúme, eu tenho um amigo, o Ziraldo, que é ciumentíssimo. Ele soubesse que a gente está aqui, ele vai perguntar, por que eu não estou também? Por que não me chamaram? Ele é muito ciumento também, então tem... Mas você é ciumento? Foi ciumento com a sua mulher, a vida toda? Porque ela está sempre com você, né? Ela não dá tempo de ser ciúme. Porque eu dependo. Você sabe que ligam lá para a minha casa, aí eu queria falar com o Zueni. Aí disse, ele não está, mas pode falar com ele. Não, eu queria falar com ele. Aí tudo bem, aí me localizo em casa e eu digo, não, você tem que falar com a Mary. Porque a Mary, se eu marco 2 almoços, 2 jantares, está entendendo? E ela, no mesmo dia, né? Então, ela realmente que manda em mim. Então não tem... Ela manda mesmo. E as pessoas acham engraçado, então acham que é um número e tal. E não é, porque ela senta ali, a Lúcia diz que senta para saber o que o Luiz Fernando pensa, está entendendo? Ele vem assistir ele falar para saber o que ele pensa, então. Porque, como vocês sabem, o Luciano fala muito, né? Eu estou falando aqui agora, assim, depressa e tal, porque depois ele não vai me deixar falar. Ele vai ficar... Pergunta se ele é ciumento também. Você é ciumento, Luciano? Sou muito ciumento. E Lúcia é ciumenta? E senão não me convenceu, não. Só fica de olho, né? Mary é ciumenta? Mary tem um número que ela faz quando, isso anos atrás, quando ela sentia alguma ameaça, ela na cabeça dela, aí chegava uma jovem falando, ela dizia, olha, minha filha, é o seguinte, eu comprei ele na Baixa, ele era feio, era pobre, então não vem agora que não tem, entendendo? Aí afastava. Ele dizia que eu era muito mais feio, entendendo? Pobre, desconhecido e tal. E aí chega agora uma piriguete qualquer. Não vem que não tem. Mas, enfim, foi realmente, a gente passou 4 dias lá, né, quer dizer, comendo. Mas foi realmente porque não tinha pressa, não tinha, você só ficava conversando, né? Quer dizer, conversando e comendo. Mas foi realmente inesquecível. São 10 anos, né? Julho de 2009. Tinha comida e a festa depois da comida. Né? Bem, era importante. Ô, Joaninha, você falou aí que você passou a vida inteira querendo ser mandado, né? Assim, querendo que alguém tomasse conta, mas você gosta dessa situação assim, de ser mandado, ser obediente? Não, só há 57 anos. Você é submisso? Absolutamente submisso. E as pessoas acham que é número e tal. Esses que ligam, né? Enfim, os machistas, amigos. Não, eu quero falar com...
Aí eu digo, não, você tem que falar com quem resolve isso, é a Mary. Mas como? É a Mary quem resolve. Sabe exatamente o dia que eu posso falar, quem que eu posso falar, o que eu posso falar. Ela que manda, mas numa boa, isso não é nenhuma, não é uma ditadura, não, é uma ditadura consentida. Mas, enfim, isso é uma história que, se eu vou ficar falando de duas histórias que eu vou falar a noite toda. Da América, ela senta ali, porque ela senta também perto, quando eu fico muito engraçadinha, ela faz assim e tal. Quando eu estou falando demais, ela faz assim, eu sei. Então, eu não olho para vocês, eu olho para ela. Mas, enfim, essa é uma história bonita e tal, mas são duas histórias que eu ficaria falando a noite toda. A história dos netos, onde agora eu estava falando agora há pouco, né? Que se eu soubesse que era tão bom ser avô, eu teria pulado a etapa dos filhos e ia direto dos netos. E a Elisa, que fica do lado da minha filha, diz, ele fala isso na minha frente. Não, mas você sabe, não sei se foi a Lúcia que me falou, que casou em 64. Você, Lúcia, que me falou que ela deu golpe, né? Né, Veríssimo? Março de 64. Então, como é que você interpreta simbolicamente essa data? A Lúcia sempre diz que ela deu um golpe em mim, que derrubou minhas resistências. Mas as duas, a Mary e a Lúcia, quando dizem que não são ciumentas, são duas grandes mentirosas, então. Tem uma coisa muito bonita que o Veríssimo fala do casamento deles, vale também para o casamento do Zuenir e qualquer casamento longevo. Ele escreveu isso já tem um tempo, então a gente pode atualizar o número, mas ele disse, eu estou casado com a Lúcia há 40 anos e parece que vai dar certo. Agora são 56 e parece que está dando certo, né? Tudo indica, tudo indica. Vamos mudar um pouquinho de assunto, que tem uma pessoa ali cortando minha cabeça já. Mas eu queria falar exatamente sobre os netos, né? Vocês têm uma paixão que foi contada no livro. Inclusive, eu estou com um livro aqui que foi uma homenagem à Alice, quando você só tinha uma neta. Depois você teve outro, né? O Eric, né? E você tem a Lucinda, né, Veríssimo? Já, enfim. A Lucinda e o Davi. Lucinda e o Davi. Como é que é esse amor que se transforma assim no vô? O que é ser vô para vocês? Fazer tudo aquilo que você achava ridículo, que gracinha, tão bonitinho. Encher o saco das pessoas com as histórias. Tudo aquilo que você ria e tal, você faz, tá entendendo? Faz e não se dá conta de que está fazendo. Mas a Alice hoje não é mais personagem principal, porque ela está muito prosa, né? Ela está com 10 anos e diz que que ela é pré-adolescente. A gente diz, não, vem não, porque eu estou muito ocupado, eu estou pensando, não posso conversar, não posso. E ele está espontâneo, bem carinhoso, então, ela está muito... O diálogo dela, o último, foi com a Mary, que ela foi procurar o que mesmo, né? Foi lá negócio de computador e tal, né? Porque ela sabe tudo de computador. E a Mary não sabia. E ela, mas vovó, você é analógica, como se fosse uma ofensa. Você é analógica, maior desprezo, né? E ele não, ele está até achando que ele devia vir amanhã aqui, ele de sábado, né? Ele está espontâneo, está muito carinhoso e tal. Ela está numa fase difícil, né? A fase da adolescência, né? Então, mas, enfim, é a minha paixão, né? As duas são... Se deixar de ficar falando, acho que tem gente saindo, não aguenta ouvir a história de Alice e de netos, né? Não, mas, na verdade, realmente, enfim, é uma paixão. E eu acho que alguém disse, eu acho também, né? Porque, realmente, você só tem o bônus, né? Você não tem o ônus, né? Faz o que quer, pode fazer, né? Porque, enfim, os pais é que não gostam muito, né? Porque, realmente, tudo aquilo, por exemplo, no nosso caso... Eles moram ao lado, né? Parede de porta com porta e tal. O que não pode fazer lá, vem fazer em casa, né? Claro que lá em casa faz o que eles quiserem, né? Come o que quiser, come. Os pais é que não gostam muito dessa presença, né? Dessa vizinhança e tal. Veríssimo, é verdade que você vai buscar sua neta na escola? Ainda vai buscar sua neta na escola? Ou ia muito tempo, durante muito tempo? Eu ia quando ela estava se chamava primário naquela época, né? Mas hoje tem todo um esquema de Kombi que vai buscar, vai levar. Então, eu fui liberado dessa obrigação, que era um prazer sempre. Né? O neto é um encantamento perene. Né? A gente se encanta quando tem de colo pela primeira vez.
ver eles crescerem, se formarem como pessoas, com personalidade, e é sempre emocionante. Nesse seu livro aqui, Luiz Fernando Veríssimo, Ironias do Tempo, que foi escrito por mãe e filha, né, uma coletânea de crônicas suas, você, inclusive, criou uma história de um neto fictício, né? É fictício, né? Um neto fictício que cismou com o seu aparelho de audição. Você lembra dessa crônica? Mais ou menos. Né? Tem certeza que é minha? Mas... Eu vou ler um pedacinho daqui a pouco, né, Pierre? É com você, vou procurar aqui, tá? Não, tem que explicar a pergunta, porque frequentemente atribuem um dos dois crônicas que não pertencem a eles. Eles agradecem. Não, sim, tem sim. Mas Olha, é da Adriana Falcão e a Isabel Falcão que fizeram um apanhado de crônicas e tal. Daqui a pouco eu leio um pedacinho. Tá bom? Queria que vocês falassem, já que vocês pularam para os filhos, mas eu gostaria, para os netos, mas eu gostaria que vocês falassem dos filhos, porque a relação dos 5, né, com vocês é uma relação muito interessante, sendo que, no caso, todos eles fugiram das comparações, eu acho. Né? Só o Mauro é que se arriscou a escrever, né? Porque Elisa é editora, né, filha do Zuenir, que está aqui presente. Os filhos do Veríssimo fugiram, escrevem, mas não escrevem crônicas, assim como, em princípio, também ele não escrevia romances, porque o pai dele dispensa apresentações, né? Não é necessário dizer. A Mariana roteiro, a Fernanda com trabalho acadêmico e o Pedro fazendo canções. Mas são todos talentosos nas áreas que escolheram. Então, gostaria de que vocês falassem dessa ligação, desse núcleo familiar, que nos dois casos... Tem, que é o único que não fugiu da comparação, embora escreva um outro tipo de texto, né? Faz crônicas também, mas tem um estilo próprio. Falasse desse núcleo familiar que acabou se tornando, de 2 núcleos, é um pouco um núcleo só. Vocês estão sempre juntos, viajando, etc. Eu prefiro falar de netos, tá entendendo? Isso é mais divertido. Não fuja da pergunta. É mais engraçado. Não, enfim, eu costumo dizer que realmente a gente só não é completamente feliz. Acho que o caso também da Lúcia e do Luiz Fernando é que você vive num país em que, enfim, numa cidade em que se mata criança com 7 anos de idade, né, e tal, bala perdida. Só isso. Eu fiz uma crônica sobre isso, indignada, porque as 2 pessoas que falaram desse episódio, que eram 2 autoridades, uma era o governador, o outro ministro da Justiça, e simplesmente não se ligaram, como se fosse a coisa mais natural, entendendo? Você matar 6 crianças no ano, entendendo? Quer dizer, e mata e depois diz, mas eu não queria matar, entendendo? Hoje eu até digo que foi ontem, mas muito indignado e tal, por isso, né? Porque você tem uma espécie de infanticídio, né? Em que você diz, mas eu tirei, mas não era para matar. Mas mata, né? Quer dizer, você mata e depois diz, olha, foi sem querer. Enfim, mas fora isso, a gente, no plano pessoal, realmente, puxa, no meu caso, eu sou de família pobre, eu nasci, enfim, meu primeiro emprego foi como é que chama? De pintor de parede e tal. Enfim, foi com muita dificuldade. E hoje realmente não tenho que reclamar da vida. Não tenho, realmente, olha, antes de reclamar de barriga cheia. Você enveredou, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar, não sei se dá para ouvir, exatamente isso, né? Você foi uma pessoa que teve uma trajetória, trabalhou como pintor de paredes, como faxineiro, enfim, e se tornou a figura lendária que você é hoje, né? Como é que aconteceu essa mutação? Olha, tudo por acaso, entendeu? Eu não consegui saber da minha mãe se eu fui gestado por acaso, mas provavelmente que o resto foi por acaso. Enfim, sou professor por acaso, sou jornalista por acaso, sou escritor por acaso. Realmente a gente era de uma família muito pobre e tal, mas não miserável. Não olho para a minha infância como se fosse uma infância difícil. Quer dizer, difícil era, mas não era infeliz, enfim. E eu acho que eu tive mais, graças à vida, como cantava, eu acho que realmente eu tive mais do que eu esperava e merecia, tá entendendo? Tem uma família como tem, que eu digo, só não digo que sou completamente feliz, porque você, enfim, está vivendo um momento, a gente vive, né, um momento em que realmente você olha em volta e você não pode ser completamente feliz, né? No diálogo que vocês travam com o Dapiev, vocês falam que a felicidade é passageira. E eu queria tanto que o Veríssimo quanto você falassem sobre isso, da felicidade ser passageira.
Infelizmente é, né? Porque a felicidade dura enquanto durar, né? Quer dizer, não tem nenhuma certeza que ela vai durar para sempre, não vai acabar um dia. Uma vez me perguntaram na entrevista o que eu achava da morte, e eu respondi, eu sou contra. E eu acho que a gente diz sobre a ameaça da certeza da morte, né? Só pode ser contra, né? Só pode ser... Como é que a gente vai aceitar essa sacanagem que fazem com a gente? Que a gente tem uma vida, às vezes uma vida plena, de realizações e de netos, e de coisas boas, sabendo que vai terminar, né? É uma grande sacanagem. Não, ao contrário do Luiz Fernando, que é cético, né, e até às vezes pessimista, meu DNA dizia que eu ia ser careca e ia ser otimista. Eu sou realmente muito otimista e tal. Não um babaca e tal, mas, enfim, de qualquer maneira, eu olho sempre para o lado mais, enfim, positivo e tal das coisas. E ver, não é com nenhum esforço, isso não é nenhuma disciplina, é realmente temperamento. Eu tenho, quer dizer, minha mulher é menos otimista do que eu, quer dizer, ela realmente eu acho que talvez seja mais realista até, mas de qualquer maneira, não sei, eu acho que o Luiz Fernando é mais cético, está entendendo? É deliciosamente cético, né? Essa história da morte é muito engraçada, né? Porque ele conta assim como se fosse uma coisa, mas tinha uma discussão filosófica sobre a morte, cada um falando da morte, que a morte, não sei o que, para tal. E ele no canto dele, como fica sempre, né? Sem abrir a boca. Ele diz, e você, Luiz Fernando, o que você acha da morte? Eu sou contra. Não, só para acrescentar uma história engraçada, mas tem a ver com ceticismo também, é que no começo da vida profissional, o Veríssimo fez horóscopo em 0 hora, né? Gostaria que falasse dessa experiência transcendental na sua vida de fazer horóscopo. Eu e o Olavo de Carvalho. Astrólogos amadores. Não, eu custei a descobrir o que eu poderia fazer, o que eu ia fazer na vida, né? Só comecei a escrever com mais de 30 anos. Foi justamente quando eu comecei a trabalhar no jornal, na 0 hora de Porto Alegre, e fazendo de tudo. Era editor de frescuras, como ele dizia, que era a parte cultural do jornal, era frescura, né? E entre as coisas que eu fazia no jornal, na cozinha do jornal, era o horóscopo. O jornal não queria pagar um astronauta não, astrólogo profissional, então me pediram para fazer o horóscopo. E eu comecei a fazer, e eu fazia um truque que eu achava muito inteligente, que era usar a previsão para um determinado signo e botar em outro signo. Assim, indo mexendo o signo sem precisar criar nada. Só que todo mundo lê o jornal, lê o horóscopo no jornal todos os dias, lê todo o horóscopo, e não apenas o seu signo. E eu fui descoberto em 2 ou 3 semanas. E acabou a minha carreira de guru. Zueni, o que você fez de mais excêntrico assim na sua carreira? Eu queria que o Dapiev falasse do começo da carreira dele, já que a gente está falando de carreira. Como é que foi? Eu dei o primeiro emprego a ele, ainda a pedido do Mauro, meu filho, que era, e disse, olha, tem um colega, amigo meu, colega lá de jornal, enfim, de jornal de faculdade, né? Que é um gênio e tal. E aí falou que era o Arthur Dapiev, e o Arthur se apresentou. E eu conheço o Mauro há tanto tempo que ele ainda cursava engenharia, ele não era estudante de jornalismo ainda, é verdade. No meu tempo, não tinha gente o bastante para formar um time de futebol no departamento de comunicação, então a gente jogava bola com o pessoal de engenharia, e o Mauro era um desses, foi como eu o conheci. E a gente fez um trabalho juntos, eu e o Mauro e outros colegas, e aí ele falou, vai lá, fala um dia com meu pai no caderno B do Jornal do Brasil, que àquela altura do campeonato era o grande caderno de frescura da imprensa brasileira, o grande caderno de cultura. E eu fui lá,
conversar com o Zuenir. Eu sempre conto, e na verdade eu acho que eu conto essa história na apresentação do livro, do Conversa sobre o Tempo. O Zuenir me perguntou muito materialmente do que eu entendia. E aí, eu tinha 21 anos, eu estava tentando vender meu peixe, eu disse que entendia de música, literatura e cinema. Aí o Zuenir deu uma risadinha, tipo essa aqui, desse momento, e eu fui entender a risadinha uns 20 anos depois, porque só alguém com 21 anos de idade tem a petulância de dizer que entende de música, literatura e cinema. A cada vez que a gente se encontra, eu faço assim, faz a pergunta de novo. E a cada encontro eu digo, eu estou entendendo um pouco menos de música. A cada vez que passa, eu estou entendendo um pouco. E aí um freela levou a outro, um freela levou a outro, aí um dia ele criou o Caderno Ideias no Jornal do Brasil, que era um suplemento dedicado a ideias e não apenas a livros, e aí eu fiz parte da primeira equipe do Ideias, contratado lá no Jornal do Brasil, que naquela época funcionava onde hoje é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ali Avenida Brasil 500, no Carro do Porto. Ali foi um jornal, um belo jornal. Olha, o pior é que hoje se diz que ele é quem mais entende das três coisas que ele já dizia com 21 anos que entendia, né? Eu estou igual o Ziraldo, morrendo de ciúme, porque você foi lá na entrevista com ele e eu não fui, tá? Enfim, estou com um ciúme. Como é que foi para você entrevistar eles dois, essa conversa na Fazenda? O que chamou mais a atenção da PEV? Eu acho que a conversa ia ser facilitada pela amizade deles. Se fossem dois estranhos conversando, quaisquer estranhos, seria mais complicado. Eu já os conhecia também, né? O Zuenir tinha sido o meu primeiro editor, o Veríssimo eu conhecia de encontros como esse, de encontrar, não da arquibancada do Botafogo, que ele frequenta menos do que eu, embora tenha uma simpatia gauchesca pelo Botafogo, mas já nos conhecíamos, então a apresentação era um pouco facilitada. Mas 4 dias de conversa, eu não consigo conversar comigo mesmo, né? Então, tive que pensar no que perguntar e a conversa foi andando. A gente fez uma sessão ali quase de terapia coletiva. Né, o que mais te surpreendeu? O Veríssimo falando. Foi realmente surpreendente. Ele falou bastante, né, sobre qualquer assunto que a gente colocasse na mesa. Claro que o Zuenir foi fundamental nessa facilitação. Eu também, fora da profissão, eu também não sou de falar muito, então entendo perfeitamente. Tem uma frase muito boa do Veríssimo que eu gosto, e a cada ano que passa eu entendo mais. Ele costuma dizer assim, não sou eu que falo pouco, a humanidade é que fala muito. Eu assino embaixo disso, mas a cada minuto assino com mais firmeza, eu realmente acho isso. Ele, aliás, no seu livro, ele fala muito isso, que ele gosta mais de ouvir, né, para depois reproduzir em crônica. Olha, eu só queria dizer que eu não estou doida, não, tá? Que o Vovô Espião existe, está aqui nesse livro, que eu li, que ele falou que não sabe o que eu falei, mas conta a história aqui, já perdi de novo. Mas, enfim, é o Vovô Espião, está aqui, ó. Vovô Espião. A culpa foi da combinação de 2 novidades que deixaram as crianças alvoroçadas. A notícia de que os americanos estavam espionando o Brasil e o novo aparelho surdez do vovô. Então, quem quiser ler, é sobre isso, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui mais direta. Um dia eu entrevistei, no meu passado, uma figura emblemática para o Brasil, que foi Luiz Carlos Prestes, né? E eu perguntei para ele, para o senhor, o que é a vida? Ele me respondeu, a vida é luta e sonho. Eu nunca me esqueci dessa frase. Queria saber de vocês, hein, Zuenir? Para você, o que é a vida? Eu não conhecia essa, mas acho que eu concordo. É muito sonho e muito... não, concordo. E você, Luciano? Não, o que você acha da vida? Eu acho que... Eu diria é a vida. Pode ser isso, pode ser aquilo e tal. Não, tipo de entrevista em que a entrevistadora ou o entrevistador começa perguntando, defina a vida em uma palavra ou menos. Não fiz essa maldade com você, né? É só um entrevistador hipotético, né? Eu tenho uma coleção... uma definição da vida, assim, de saída. Das respostas de presença de espírito do Luiz Fernando. Tem eu estava na plateia, não sei porquê, estava lá, não estava junto na mesa com ele, e aí uma menina levantou e disse, Luiz Fernando, Veríssimo, qual a pergunta mais difícil que você teve que responder? Ele na hora falou assim, essa aí. Enquanto ele parava, eu falei, mas que resposta eu daria, né? Quer dizer, uma coisa de... Ele disse, essa aí, e era mesmo. O Zuenir também já respondeu uma pergunta que eu acho muito difícil, que ele contava quando tinha lançado 1968.
E aí uma jovem estudante de comunicação que a gente conhece, ele deu aula, eu dou aula, chegou para ele e perguntou assim: Zuenir, como é essa coisa de 1968? Como é que... E a reação era essa, assim, bom, ele com a paciência, serenidade que lhe é peculiar, o apelido dele é Mestre Zu, né? Por conta disso ele respondeu. Eu não teria tanta paciência de responder serenamente a uma pergunta dessa. Só que eu não me lembro o que eu respondi. Que apenas prova a sua iluminação, né? Você suplantou. Eu queria contar uma coisinha para vocês. Ainda há pouco nós estávamos aqui esperando, né? O Veríssimo veio de Porto Alegre com a sua esposa, veio ontem, especialmente para esse evento, que eu considero uma honra para nós da Lê. E o Zuenir estava aqui e chegou muito cedo, cheguei da academia, chegou cedíssimo, 5h30 da tarde, ele já estava aqui. Isso eu acho assim incrível, né? Como é que vocês... E aí eu comecei a perguntar coisas, aquela coisa de fã, né? A gente fica enchendo a paciência do entrevistado, né? Perguntando bobagem. E aí eu perguntei como é que eles se relacionavam pela internet. Você estava contando que se tivesse que fazer o livro hoje, quando você gravou o livro, você gravou de uma forma quase que analógica, né? Enfim, e hoje as relações mudaram. Aí eu perguntei para o Zuenir e para o Veríssimo como é que eles escrevem. Eu queria que vocês falassem, porque a gente tem uma plateia mutante, né? Hoje em dia você fala para o seu neto que ele não sabe, que não escreve, que não tem celular, e, enfim, ele fica... né? Não, ele diz analógico, você é analógico. Como é que é a sua relação com as redes sociais, Zuenir? Não é boa, porque a internet já me matou, né? Quer dizer, eu sou uma das... Eu acho que era fake news, né? Não me engano, foi os primeiros fake news que eu estou aí. Mas foi uma coisa muito complicada, porque foi na inauguração do Instituto Moreira Salles e estava o presidente da República, o governador e o prefeito, quer dizer, todas as autoridades do país. E eu estava lá não como jornalista, porque o jornalista não podia entrar. Estava com um amigo do João Moreira Salles e tal. E aí um foca ligou para uma pessoa, para uma senhora, para um telefone, e o telefone, ela estava cansada de atender esse telefone, o telefone tinha sido meu, não era mais, e virou: não, o Zuenir morreu, você não sabe? Não, o Zuenir morreu. Essa mulher dele está incansável, isso era inconsolável. A mulher está inconsolável e tal. Bom, eu sei o seguinte, que aí da redação começaram a ligar, estava toda o reportariado lá esperando, enfim, estava o presidente, o governador, e não conseguiu entrar. E aí perguntava, vem cá, e falou com ele: não, mas ele está lá dentro. A moça informou: mas você conversou com ele, viu ele? Não, mas ele está lá dentro. Bom, não adiantou, ficou 3 horas rodando essa notícia. O Mauro ficou desesperado, porque a mulher ainda dizia assim: o corpo está no hospital. Tá. E ele ficou rodando os hospitais. Isso hoje é engraçado, mas na época ele ficou, tadinho, quando a gente se encontrou, encontramos os dois, abraçamos, chorando e tal. Porque durou 3 horas, quer dizer, teve gente que para ressuscitar levou 3 dias, né? Eu também 3 horas e foi bem e tal. Mas realmente foi um negócio terrível. Eu me lembro que, quer dizer, a minha família morava em Friburgo e tal, ainda bem que não tinha internet, não tinha essas coisas, porque, quer dizer, não tinha e-mail, né? Então, quer dizer, ficou sem saber. Mas foi uma coisa terrível. Então, eu realmente tenho uma certa pinimba com essa possibilidade que a internet tem né? E é claro que tem coisas engraçadas. O Luiz Fernando, por exemplo, tem uma história que é muito mais divertida, que é a do Quase, né? Que é uma crônica, é uma das mais famosas crônicas dele, que ele não escreveu, entendeu? E foi a crônica, acho que mais traduzida, né? O Quase, que ele era, quando era coisa de patrono de turma e tal, a crônica que escolhiam era Quase, né? Quer dizer, Quase que nunca tinha escrito e tal. Então, o Ziraldo também um dia chegou para mim e disse o seguinte: puxa, não sei o que eu vou fazer e tal, porque está correndo aí na internet uma crônica, eu não escrevi e tal. O que eu falei? Não tenho o que fazer, enfim, essa coisa é assim mesmo e tal. Aí, pouco tempo depois, ele chegou e disse o seguinte: olha, eu estava andando na rua, alguém disse assim: Ziraldo, foi a melhor coisa que você escreveu na vida. Eu disse: parei de desmentir e assumir. Acho que o Luiz Fernando também, com essa Quase, né? Era bem escrita, afinal. Quando a pessoa diz assim: olha, nunca gostei muito do que você escrevia, mas esse é Quase sensacional. E o texto, que não era muito ruim, teve uma carreira internacional.
no Salão do Livro de Paris, um ano, não me lembro quando é que foi, veio uma senhora falar comigo dizendo que tinha publicado um livro de escritores brasileiros traduzidos, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e outros, e tinha incluído um texto meu. Adivinha qual era o texto? Quase. Eu acabei conhecendo a autora do texto, que veio falar comigo, disse que não foi iniciativa dela publicar o livro, pediu desculpas. Eu disse, não precisa de desculpas, eu fui muito elogiada pela nossa crônica. Mas o pior é que a internet podia ser pior do que era, né? Quer dizer, isso é claro que não é só isso, mas outro dia eu estava vendo uma entrevista de um dos pais da internet, e tal, no Globo até, um americano, e dizendo o seguinte, ele realmente foi, enfim, um dos inventores da internet, enfim, e ele se dizia muito preocupado com a internet, ou a ameaça da internet, ele dizia, a ameaça da internet à democracia. Entendeu? Olha, realmente fantástico, sobretudo vindo de quem era considerado um dos pais da internet e tal. Mas, enfim, esse é outro problema, não? E a internet, digamos assim, é antagônica. A gente vive um período de internet, de Instagram, de Facebook antagônico, né? São as pessoas raivosas de um lado e raivosas do outro, né? Fora as fake news. A gente a gente escreveu para um site no começo do século, é bom falar isso, né? No começo do século, nós escrevemos num site chamado No Ponto, eu e o Zuenir, que era do momento da utopia com a internet. A gente achava que a internet seria apenas e tão somente uma maneira de compartilhar conhecimento, de levar conhecimento onde ele não chegava, colocar as pessoas em contato. Enfim, nós estávamos enganados, né? Não redondamente enganados, que ela também serve para isso. Mas ela foi corroída por uma erva daninha digital ali. Talvez ela leve mais desconhecimento hoje em dia do que conhecimento, embora você possa procurar. Se você procurar, você pesquisa na Biblioteca do Congresso americano, né, que não podia fazer. Mas a desinformação, para ter acesso ao conhecimento, você precisa ter um impulso de ir até ele. Para ter acesso ao desconhecimento, você pode ficar parado, só retweetando coisa, só replicando coisa. Então, o desconhecimento ele é muito mais opressivo, ele é muito mais ativo do que o conhecimento nesse meio. Né? Zuenir, eu queria fazer uma pergunta a vocês dois, porque eu falei de internet, redes sociais, sei que ambos não usam celular, né? Você também não usa, né? Não, eu não uso. Só a Mary, né? Só a Mary. Tá, a Mary é que usa tudo. A Mary. E a Lúcia, né, Veríssimo? Também você não usa celular, não, né? Aquele... Não uso Agora, nem o telefone preto, aquele tipo. Não sei usar. Por que você não gosta nem do pretinho, você gostava do telefone preto? Acho que é uma resistência ao novo, né? Se apega a certos hábitos, a certos tipo de cultura, um tipo de acesso ao pensamento e à opinião, e acho que é melhor do que o que havia antigamente. Não, minha é por incompetência mesmo. Eu tenho realmente uma incompetência com tecnologia, com tudo que é. Eu até gostaria até, realmente não é preconceito. Mas eu não sei, eu tenho uma incapacidade, sabe, com o telefone, com tudo que... Enfim, qualquer coisa que seja tecnologia. Que os meus netos não ouçam isso, porque eles não se conformam, acham que é estupidez, que é. E é um pouco isso mesmo, né? Eu uso o computador para fazer palavras cruzadas. Jogar paciência também é muito bom. Agora, outra coisa que eu questiono, a gente fica fuçando a vida dos outros, né? Coisa de repórter, né? Fuçar a vida alheia, faz aquelas perguntas inúteis que não levam a lugar nenhum, mas a gente faz, né? Então, tipo assim, vocês escrevem à mão, né, Zuenir? Você escreve à mão, né? Como é que é essa sua relação com a escrita, assim? Eu tenho uma coleção de cadernos infantis todos, que eu escrevo tudo à mão, depois é que eu passo para o computador. E tem uma vez, estavam esses cadernos assim, aí fotografaram, fizeram a matéria e tal. Mas realmente eu gosto de escrever à mão, tá entendendo? Minha coisa ainda eu cada vez estou escrevendo mais mal à mão. Toda hora o banco liga para saber se aquela assinatura é minha, porque eu não consigo fazer duas assinaturas iguais. Então.
Mas, enfim, a culpa não é da escrita, a culpa é de quem escreve mesmo. Eu gosto de escrever, e, enfim, sempre eu tenho uma coleção, faço todo, quer dizer, inclusive as crônicas, tudo eu faço antes à mão, depois eu passo para o computador. Só uso o computador realmente para copiar o que eu faço à mão. E você guarda esses manuscritos? Guardo, tem todo lá, mas não tem nada aqui que preste, não. Porque está tudo no computador. Está tudo no computador. Eu já passei para o computador. E você, Veríssimo? Não, eu escrevo no computador. Eu uso o computador como máquina de escrever. Uso o Google de vez em quando. Né? Eu digo que Google é erudição instantânea. E também e-mail e paciência. Agora é uma pergunta que eu não fiz lá dentro, que eu gostaria de fazer para vocês. Que vocês trabalharam esse livro do Dapiev há 10 anos, né? Se vocês pudessem fazer uma analogia com o tempo, avaliar o que mudou, o que você mudou, Joaninha, nesses 10 anos? O que você acha que aconteceu de fundamental na sua vida? O que você mudaria na sua... Não fui eu que mudei, não. Foi o tempo, né? O tempo realmente... eu acho que piorou, tá entendendo? Eu acho que o mundo piorou, o país piorou. Enfim, não acho que eu piorei, não. Quer dizer, eu acho que eu tinha muito grilo com essa coisa do tempo, né? Até que algum tempo atrás, já muito tempo atrás, eu descobri que você tem uma coisa chamada de Schumann. Você já ouviu falar nisso? Sobre o tempo? Enfim, é uma coisa complicada para explicar. Schumann, de Schumann. A palavra como é que chama isso? Que passa... ressonância. Ressonância de Schumann. Isso é o seguinte: um físico alemão descobriu que a 100 quilômetros da Terra tem um espaço, um espaço super, eletromagnético, com vibrações, tem uma vibração de 7,83 de Schumann. Resumindo, que isso aí faz com que o tempo, essa impressão que a gente tem de que o tempo está mais veloz, que você não tem tempo para ler, você não tem tempo para fazer as coisas, que nada disso é impressão, é verdade. Quer dizer, o tempo hoje, ele é mais rápido, quer dizer, o dia não tem 24 horas, tem 18 horas. Só. Você, aliás, costuma dizer que 1 minuto agora tem 30 segundos. Exatamente. Na sua frase? Não, na minha aqui, minuto não tem mais 30 segundos. Ao contrário. Por causa dessa teoria... 1 minuto transformou em 30 segundos. Não. Eu me embanando toda vez que eu tenho que explicar essa teoria. Porque eu também. Foi mal. É o seguinte, que, então... e o pior é que descobriu o seguinte, que essa vibração, essa ressonância, você tem também no cérebro, mesmo 7,83, esse número me lembro bem, de vibração, tem o cérebro da gente. Então, durante não sei quantos anos, quantos séculos, teve 7,83. Nos anos 80 e anos 90, passou a ter muito mais, 7,13 vibração por segundo. E que isso coincide com não só com esse destempero todo do mundo, quer dizer, como é que chama, as tragédias, as enchentes, enfim, tudo isso, e também as grandes tragédias pessoais, está entendendo? Isso é engraçado, essa teoria, outro dia fiz uma palestra para médico, e aí falei dessa teoria, né? Enfim, tinha um cara que conhecia, mas as pessoas não conhecem. Agora, na verdade, é uma teoria física, não é uma coisa... Não é um chute, não, quer dizer. Então, que o mundo está mais acelerado mesmo. E que essa coisa desse descontrole do mundo, não só, e também das pessoas, quer dizer, do plano pessoal, de doença, de epidemia, enfim, tudo isso é em função desse desequilíbrio, desse relógio do tempo, né, que é essa coisa, enfim, desse fenômeno que é registrado, chama de Schumann, porque foi um físico. Ninguém se lembra, sabe disso, não? Para mim, falar desse jeito, acho que ninguém entendeu. Nem podia entender. Lamenta comunicar à plateia. Quem me iniciou nisso, eu até fiz uma crônica chamada O Tempo é Curto e tal, porque eu terminava dizendo que agora... Então, por isso eu entendia porque que a Alice, minha sobrinha, era tão precoce.
porque o tempo dela era muito mais rápido e tal. Enfim, mas existe essa coisa, chama coisa de Schumann. Ressonância, eu esqueço sempre dessa palavra. Ressonância de Schumann. A ressonância é também uma coisa que a gente faz, né? Quer dizer, um exemplo que a gente faz. Mas, enfim, esse papo não dá com nada, não. É um papo, né? É um papo, né? Mas eu me embaralho toda vez que tem que explicar isso. Eu já tentei decorar, mas não adianta, não decoro. Ô, Veríssimo, e você como é que lida com o tempo? Era essa a pergunta, né? Não, eu acho que o tempo passa mais depressa ou mais devagar, dependendo se o nosso time está ganhando, está quase empatando ou está perdendo. É tudo relativo. Como é que está seu time hoje? Já o Stein já disse isso. Tudo relativo. E como é que está seu time hoje? Mal, está mal. Muito mal. É mais ou menos, é o Internacional de Porto Alegre que está lá para o 7º, 8º lugar. Não está onde a gente gostaria que estivesse. Peninha não está aí não, né? Peninha fez uma palestra linda ainda há pouco, né? Gremista notório. Gremista. Fica Gremista, gozando. né? Vai reclamar aí, né? O Peninha conseguiu escrever um livro sobre a história do Grêmio sem em nenhum momento usar a palavra internacional. Não é que ele não se refira ao clube, ele não usa assim, disputou um torneio no exterior. Só usa sinônimos para a palavra internacional e se gaba disso. Ele bate no peito e diz, eu não escrevi municipal. Bom, mas nesse sábado vai todo mundo torcer pelo Flamengo, né? Obviamente, né? Todo mundo torcer pelo Flamengo. Nós vamos torcer pelo Flamengo. Você vai, né, Zoni? Eu vou, mas alguém hoje me disse lá na academia até, você não vai torcer para o Flamengo, é tricolor, né, como eu. Nós não vamos torcer para o Flamengo, não. Eu, covardemente, e tal. Não sei. Mas vou torcer para o Flamengo. O Zoni vai... O Veríssimo vai torcer, né? Você é espírito de vascaíno, hein? Na hora a gente vê. Na hora a gente vê. Essa resposta dos dois sobre o tempo me lembrou de uma frase do Rodolfo Fernandes, um colega nosso que faleceu precocemente, né, foi diretor de redação do Globo, e ele dizia que o Zuenir era o falso extrovertido e que o Veríssimo é o falso tímido. A frase é muito boa, mas até hoje eu não consegui diferenciar uma coisa da outra. Como é que vocês diferenciam? Por que você é o falso extrovertido e por que você é o falso tímido? Porque a minha timidez leva, eu acho que todo tímido é meio exibido, né? Quanto mais tímido você fica, mais, por isso que a Mary senta sempre e diz, olha, chega e tal, porque ela percebe que quando eu estou muito engraçadinho e tal, é porque eu estou mais tímido, né? Mais envergonhado. Eu acho que isso é natural, você acaba, né, tentando, enfim, não ser tímido e passa a ser o contrário disso. Aparentemente você é desinibido, acho que o Rodolfo... E o Veríssimo seria o contrário? Eu já escrevi uma vez que dentro de cada time tem uma Elke Maravilha. querendo aparecer. Por isso que a dupla funciona tão bem há tanto tempo, não só em público como privadamente, porque vocês, um é Elke Maravilha e o outro é, sei lá... Agora, sexo que é bom, nada, né? Insiste. Mas vocês acham, pegando carona aqui na pergunta, vocês acham que o mundo piorou? Porque há estudiosos que tentam provar, inclusive por estatísticas, que nós vivemos nos melhores dos mundos. E não é o Voltaire, não é Zadig, o otimismo. Mas a percepção não parece ser muito essa. Para quem tem uma certa estrada e viveu os últimos 10 anos, aparentemente o mundo piorou. Ou não? Sou eu pessimista como botafoguense? Não, olha, eu que sou otimista, como disse, né? Sou otimista. Eu acho que piorou, entendeu? Eu acho que piorou. A percepção, pelo menos. Eu não sei cientificamente responder essa pergunta, mas na minha percepção piorou. Piorou o mundo, piorou, enfim, o país, piorou a cidade, piorou, enfim. Eu estou numa fase muito, enfim, essa última crônica que eu escrevi realmente foi muito sentida e tal. Diante, realmente, de separar e viver assim, 6 crianças assassinadas esse ano e tal.
por acaso, quer dizer, aí diz, não, mas não queria, o cara não... E 6 crianças negras, é bom frisar, são 6 crianças negras sim, claro, em bairros da periferia do Rio de Janeiro. Aliás, o Globo hoje publicou uma estatística, eu não me lembro se foi no Globo ou no Dia, mas acho que foi no Globo, dizendo que a cada 16 minutos uma criança é agredida. Em geral, essa agressão acontece no entorno da sua família, né? O que é mais grave ainda, né, Johnny? Que é mais triste. Não, e o mais triste é o seguinte, há uma certa, enfim, como é que se diz? Há um descaso, eu queria falar, né, quando você... Hein? Mais do que a naturalização. Enfim, essa coisa, porque, não sei se vocês viram, quando eu digo essa nova forma de infanticídio, que a pessoa atira, mata e depois foi sem querer, entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa que passou a ser a gente anestesiado, que eu queria falar. Quer dizer, há uma certa anestesia em relação a essa coisa, que são escândalos, devia ser um escândalo, né? Mas não são. Você vê o governador e o coisa falando da violência no Rio, diz que está tudo bem, isso podia ser, horror isso, né? Quer dizer, é um negócio de um cinismo, de uma impiedade, né? Quer dizer, não é possível, né, que esses caras não sintam, não tem filho, não tem neto, não tem... Exatamente. Além disso tudo, o mundo vai decididamente para a direita. Vai indo decididamente para a direita. Como é que alguém pode ser conservador num país como o Brasil, toda essa desigualdade social, e ser abertamente conservador, defender o status quo? É uma coisa impensável, né? E, no entanto, está havendo essa deriva para a direita em todo mundo, no Brasil, inclusive. O que é pior é para a extrema-direita, não é para a direita. Eu tenho saudade da direita que eu conheci na minha juventude, do Carlos Lacerda, que era pelo menos inteligente, né? Você vê hoje, essa extrema-direita é burra, é realmente ignorante, enfim. Eu acho bom nem falar disso. Enfim, é um papo realmente desagradável. Eu acho que a gente está vivendo um momento, olha aqui, enfim, com os meus 88 anos, né, velho? 88. Eu, quando dizia há pouco tempo, né, eu tinha essa idade, aí ia sempre alguém para dizer assim, mas não parece, hoje é silêncio, né? Mas não parece, viu? Mas... Johnny, qual é o seu sonho aos 88 anos? Qual é o seu maior sonho? Essa é uma pergunta que eu sempre faço aos meus entrevistados, é meio cafona, mas tira muito das verdades das pessoas, né? Qual é o seu sonho? Eu acho que é ter bisneto, tá entendendo? É ficar, enfim, durar até pelo menos nascer os bisnetos, né? Para ver se é tão bom quanto os netos. Não sei, eu realmente tenho a sensação, sem nenhum charme e tal, de que eu ganhei mais, recebi mais do que me descia. Não tenho que eu gostaria de... eu realmente, sabe, eu tenho a felicidade em casa, eu tenho família maravilhosa, os filhos, os netos, a irmã, os irmãos. Enfim, não tem porquê, entendendo? Vivo, enfim, do que eu ganho, mas, por enquanto, estamos ganhando, né? Ainda estamos ganhando, embora, enfim, de qualquer maneira, o mercado jornalístico hoje, você conversa com os colegas, né, realmente que está em crise, né? Realmente se fala que... Eu sempre ouvi falar que o jornalismo escrito ia acabar. E eu dizia assim, todo mundo que diz isso, o que eu vi, acabou antes. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, jornalista, no outro dia, e aí nós falamos, olha, isso aí parecia um papo distante. E ele dizia o seguinte, não, a informação hoje que se tem é o seguinte, daqui a 5 anos não vai ter mais jornal escrito. Eu falei, não brinca, daqui a 5 anos eu acho que eu ainda estou vivo. Mas você ainda vai precisar de pessoas que produzam as notícias, mesmo que seja para a internet, né? Quer dizer, é um outro mercado, mas... Acontece o seguinte, a minha experiência como repórter, como entrevistar, eu sou a 3ª ou 4ª entrevista do dia. Eles entrevistaram o cara da esquina, enfim.
Não é possível. Aí mas o texto da imprensa hoje está muito ruim, né? Caiu muito e tal. Claro, os meninos estão fazendo 4 matérias por dia. Porque agora, inclusive, tem negócio de fazer não só para o jornal, mas também para online, né? Quer dizer, você entrevista o cara. Agora tem um negócio de podcast, quer dizer, explora a gente. Enfim, eu acho que não tá bem, não. O mercado, por mais que não está aumentando o que tem de colegas desempregados. Nós sei. Você sabe disso, Sei, né? perfeitamente. O Veríssimo, e você, qual é o seu sonho? Eu acho que, como Zeni, meus sonhos envolvem muito os netos, né? A curiosidade que eu tenho para saber o que vai dar esses 2 que nós temos por enquanto, a Lucinda e o Davi, e vai ser acompanhar a vida deles até onde eu puder, até onde eu estiver vivo. Né? E eu acho que depois também eu vou arranjar uma maneira de comunicar com a vida deles. Ai, que bom. Da Pierre, qual é o seu como sonho? Fantasma ou como... O meu? Eu sou mais pragmático. Eu quero ficar na primeira divisão no ano que vem. É uma coisa bem simples, assim, bem direta. Não é muito factível, é menos factível do que o sonho deles, mas é o meu. Bom, eu não sei se a gente deveria abrir para perguntas do público. O que é que você acha? Que você é o Júlio condutor da disse mesa. que sim, que estava você acha, previsto Júlio? isso. Então, Alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Essa Sim. pergunta é difícil, é para o Luiz Fernando, hein, já sabe. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Fernando Veríssimo sobre a velhinha de Taubaté. Qual seria o pensamento dela sobre o governo atual? Olha, a velhinha de Taubaté, para quem não sabe, era a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo. Só que o governo que ela acreditava era no Figueiredo, né, há anos atrás. Eu acho que hoje ela acreditaria nessa direita que tomou conta do país, porque ela acreditava em tudo, né, mesmo mais difícil de acreditar, ela acreditava. Então, acho que ela continuaria sendo a última pessoa no Brasil, a última não, uma das muitas pessoas no Brasil que acreditam no governo e esperam alguma coisa desse governo conservador. Danilo, bom, serve para os 3, mas eu queria saber nesses 51 anos, desde 68, se a gente aprendeu alguma coisa com aquele ano ou com essa história desses 50 anos, ou falando sobre o tempo, o que no Brasil a gente aprendeu nesse tempo? Olha, eu acho que, enfim, a gente não pode responder em geral, né? Mas o que me preocupa é que tem gente importante hoje no país, nos destinos do país, que acha que, enfim, que tem que voltar atrás, entendeu? Outro dia tinha alguém propondo o AI-5, que foi a pior coisa que aconteceu. Mesmo aqueles que não acreditam em golpe de 64, dizem o golpe foi de 68, porque foi o AI-5. Então, tem gente que realmente não aprende, entendendo? Isso aí não né? Quer dizer, tem gente que defende o golpe até hoje, acha que devia ter, que não foi golpe aquilo, entendendo? Enfim, quer dizer, essa coisa é difícil. Eu acho que, de certa maneira, essas ideias malucas são minoritárias, pelo menos, né? Quer dizer, essa proposta, a proposta do AI-5, a proposta de um novo golpe, a proposta... Mas, de qualquer maneira, tem gente ainda que acha que tem que, enfim, voltar atrás, né? Tem que ser o pior. Então, é muito difícil a gente responder de maneira geral, né? Quer dizer, o que o país está pensando, não sei. Há pouco tempo, quer dizer, enfim, não tem um ano que esse país decidiu, enfim, a decisão foi uma decisão realmente desastrada. E não era surpresa, tá entendendo? Realmente não era surpresa. A verdade é que esse jogo não foi escondido, não. Quer dizer, desde a campanha se sabia exatamente quem pensava o quê e tal. Enfim, então é muito difícil, quer dizer, hoje... E se diz que o país está hoje dividido em 3 partes, né? Cada parte é 30%, 30% e 30%, né? Quer dizer, na verdade, 40%, né? Quer dizer, 40% seria do bom senso, digamos, mas isso é uma discussão que a gente não sabe. Eu acho que eu aprendi muito com 68.
Mas isso não quer dizer que o país tenha aprendido, não. Eu acho que, pelo jeito, tem muita gente que não aprendeu, não. Tanto que quer voltar atrás. Né? Quer fazer uma pergunta? Falando sobre 1968, o ano que não terminou, eu sou jornalista também, escritora, começando agora. Foi o primeiro livro sobre a ditadura que eu li na minha vida, me marcou para sempre. Eu vou ser muito grata a você para o resto da vida. E de verdade, de coração. Agora, eu queria que se você dissesse para a gente assim, em algum momento, escrevendo 1968, você imaginou que a gente estaria vivendo esse momento hoje, com, por exemplo, um parlamentar usando uma camiseta escrito Ustra Vive? Você imaginou em algum momento que você consegue imaginar, por exemplo, se uma pessoa que permaneceu 50 anos, sei lá, num coma e de repente acordou, como que você explicaria para essa pessoa, olha, aquele livro 68, assim, eu nunca imaginei que a gente ia estar vivendo isso, aconteceu. Como você explicaria tanto retrocesso e obscurantismo para alguém que tivesse ficado, por exemplo, 50 anos em coma e chegasse aqui no Rio de Janeiro agora e te perguntasse sobre o livro? Obrigada. Que pergunta, Luciana. Que situação. Que situação, não? Eu fico imaginando você falando, eu me imaginando, a pessoa me perguntando, e eu com cara de idiota na frente, dizendo, não esperava. Realmente, eu costumo dizer o seguinte, olha, a gente viveu momentos difíceis, né? Quer dizer, no meu caso, então, sou o mais velho da sala, né? Quer dizer, viveu. Agora, eu acho que poucas vezes, se é que a gente viveu um momento em que você tem um acúmulo de crise. Você tem crise econômica, crise política, crise ambiental, crise moral, crise... Tá entendendo? Isso tudo num momento só. Quer dizer, essa que é... Pois é, a gente não é, Luciano, não sei, eu estou chutando aí um pouco, mas esse acúmulo de crise, num determinado momento, você ter todas essas crises, eu acho que isso é uma coisa nova, é terrivelmente nova. É isso, você olha em volta, tá assim, só tem crise, né? Quer dizer, enfim, eu não esperava, realmente eu não esperava. O livro ele teve uma repercussão muito boa, porque ele foi lançado em 88, quando você tinha realmente uma fome de ética, muito naquela época, né, como se não tivesse hoje, né, de ética e eu me lembro de uma menina na porta do Canecão, virou você, Osane Ventura, você que escreveu em 1968 e tal. Eu falei, foi. Falou, olha, continue assim, está entendendo? Aí essa menina tinha 16 anos, ela tinha ouvido, evidentemente, só tinha ouvido falar de 68 por causa dos pais, do avós e tal, mas tinha essa coisa, né? Quer dizer, achava que você tinha, quer dizer, hoje que você não tem utopia hoje, né? Você tem distopia, né? Essa palavra que foi inventada, mas você hoje ouve com muita facilidade distopia. Quando é que você podia pensar? Primeira vez que eu ouvi falar dessa palavra, falei, distopia, eu achei que era como é que chama, uma novidade e tal de palavra, mas não é. Quer dizer, realmente hoje você não tem. Qual é a utopia hoje? Eu não sei. Você está perguntando um pouco isso, né? Quer dizer, que sonho, qual é o sonho que você tem? Eu vivi uma época em que você vivia de utopia, você tinha de utopia. Claro que tinha as mais utopias, você não chamava de distopia, né? Você chamava tinha utopia boa e utopia má. Agora, na verdade, quer dizer, a gente está vivendo um momento, eu acho, muito difícil, sabe? Eu não queria nem falar nisso, porque sair daqui dando essa impressão de que, enfim, essa coisa é para baixo, nesse momento que está tudo tão para baixo, mas realmente é difícil. Eu não sei o que vocês pensam, então, mas eu acho que para nós, jornalistas e intelectuais de cultura, poucas vezes a cultura é tão pouco, enfim, valorizada do que é hoje. Hoje você diz que é cultural, é um incêndio na Amazônia, né? Quer dizer, a coisa da Amazônia, isso não é natural, porque é cultural. Alguém disse isso, né? O presidente da República, por acaso, disse isso. Quer dizer, cultural, como é que o desmatamento, isso é cultural? Quer dizer, cultural para mim é outra coisa. É isso que a gente está fazendo, por exemplo. Mas, enfim, está vivendo um momento muito difícil, muito difícil. Eu espero, enfim, que esse país tenha muito ciclotímico também, né? Ele tem muitas crises. Eu acho que, sei lá, eu ainda sou otimista, Luciano, de você.
Eu faço minhas palavras do orador que me precedeu. O Zenir disse tudo, sobre o estado da nação, o estado do mundo. Tudo dito. O Flamengo vai ganhar. Não, é difícil, né? Quer dizer, hoje eu acho que hoje estava falando, conversando lá fora antes de e dizendo que isso que a gente está fazendo aqui é um gesto de resistência, né? Isso é tão raro. Quer dizer, não é quer dizer, é cultural. E bom que vocês acham isso também, né? Quer dizer, eu fiquei comovido porque eu sou, enfim, estava aqui na primeira, nós, né? Somos homenageados, não é à toa, porque era há 3 anos atrás, quer dizer, a gente participou, né, dessa ler, né, dessa coisa do livro. E, enfim, eu acho que a gente, sei lá, eu tenho que pensar no mais positivo, mas está difícil, está realmente difícil. Mas eu não queria que ficasse essa mensagem de que está difícil. Hein? Contar uma piada. Nem eu sei, Luiz Fernando é que é engraçado. Não, o Zenir podia contar um pouco da vida sexual dele. Tem, inclusive, um personagem chamada Viuvinha. Foi muito importante na iniciação sexual do Zenir, que podia nos contar. Luciana não me perdoa, porque eu nasci em Ponte Nova, eu nasci em Porto Novo, fui morar em Ponte Nova, fui para Friburgo com 11 anos. Cheguei lá, eu ia ser padre. Cheguei, enfim, fiquei junto com um amigo, meu primo, Hamilton, que era, como dizia minha mãe, era perdido, né? Eu, inteiramente perdido, me levou para a zona, me levou para todos os lugares, zona de meretício, né? Falei zona, hoje você pensa que é a zona portuária, né? Não. Às vezes acumula. Acumula. Às vezes acumula. E aí tinha uma moça que servia a gente lá, uma senhora até, ela é viuvinha, chamada Viuvinha e tal. E foi a minha primeira experiência sexual e tal. E aí o Luiz Fernando, mas é engraçado essa história, mas enfim, mas não é o caso de contar aqui. Mas, enfim, é isso, né? Quer dizer, eu aí deixei, descobri que a vocação da minha mãe, não era minha. Minha mãe queria que eu fosse padre, né? Eu ia ser padre. E ela não perdoava esse meu primo, porque ele que me perdido, né? Ele era perdido, me perdeu também. Eu podia ser hoje um bom senhor, né? Então, respeitado. E o Veríssimo, qual foi a primeira vez dele? Não, faz tanto tempo também. Como se a minha meu não tivesse, mas a gente fizesse tanto tempo assim, né? Eu sou um inspirador daquilo ali. Que eu sou um inspirador daquilo ali, não é o Matheus. E como você falou que não queria terminar para baixo e tal, queria que cada um de vocês indicasse, já que a gente está no salão do livro, do Festival do Leitor, cada um de vocês indicasse um livro. Pode ser um pouco capcioso, mas eu queria... Pode ser capcioso. Então, o livro do meu filho, Mauro Ventura, o livro chamado Por Ventura, foi lançado essa semana, fez o maior sucesso, né? Vendeu mais de, sei lá quantas, 300 cópias e tal. E é muito interessante, porque é um livro sobre o Rio de Janeiro, independente, quem já leu aí, por acaso, e tal, vai ver. O Luciano fez uma apresentação do livro, e o livro parece que é bom, né, Luciano? Você gostou, né? Senão você não teria feito. Bom, não, tá ótimo. Bom, né? Eu recomendo, não, porque, ao contrário, eu estou dizendo ser faccioso, eu estou brincando e fico à vontade, porque ele nunca, o Mauro ia ser engenheiro e tal, e resolveu ser jornalista, e nós, a mãe que era jornalista, o pai, que nós dois jornalistas, a gente fez tudo para ele não ser jornalista. E ele realmente insistiu e foi. E nunca deu um texto para eu ler, entendendo? E olha que eu fui professor de jornalismo, né? Professor de metade dessa redação, sei lá, de 30 anos, 40 anos. E o Mauro é muito independente, né? Ele até diz, não, que basta o exemplo e tal do que... Esse livro, por exemplo, eu não estou lendo agora, né? Mas as pessoas estão dizendo que está muito bom, estou lendo, estou na metade, estou gostando. Mas eu recomendo, então, esse livro. Pois é, para completar o... Como é que chama?
Como é que chama isso? Que está muito em moda? Essa coisa. Não, do pai, da família. Nepotismo, né? Está oficializado, então a Blux é a livraria da Elisa, minha filha. Melhor livraria que tem na cidade, talvez até no país. Boa noite. Posso perguntar? Olha, seria o livro do Mauro também. E eu recomendaria um livro que eu acho o melhor escritor brasileiro hoje, que é o Milton Atum. Saiu o último livro de uma série de... Também seria uma recomendação. Eu tenho uma recomendação que me vem à cabeça porque estive aqui exatamente conversando com ele e com o Matheus, que foi o mediador, o Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, que é um livraço, né, de um jovem carioca, contos. É um retrato do Rio de Janeiro bem perturbador, bem interessante, muito bem escrito, que é fundamental, né? Não bastaria ser perturbador se não fosse também muito bem escrito. Estou chovendo no molhado, que já é um livro uns 2 anos, mas vale a pena reforçar. Ok, alguém mais quer fazer uma pergunta? Boa noite, eu sou Vera Linda Menezes, sou gaúcha de Porto Alegre, da terra do Fernando Veríssimo. Eu sou escritora de literatura infantil. Eu queria perguntar, para incentivar novos autores, para os dois, como nascem seus personagens, qual é a sua fonte de inspiração? Bom, eu sempre conto um acontecimento, que eu estava sendo entrevistado pela televisão em Ouro Preto, por acaso foi em Ouro Preto. E no fim da entrevista, toda a entrevista foi sobre a criação. Como é que nasce uma crônica? Como é que nasce um personagem? E toda a entrevista tinha sido sobre esse assunto. No fim da entrevista, a moça que estava me entrevistando me passou um livro que ela queria que eu assinasse, eu toda a parte para ela. Mas antes de passar para mim, ela mesma escreveu alguma coisa, né? Na primeira página do livro. Eu achei estranho aquilo, ela autografando um livro para pedir meu autógrafo. Mas ela tinha escrito assim: Luiz, a sua braguilha está aberta. Da maneira que ela encontrou de me dizer que eu tinha feito toda a entrevista com a frente da calça aberta. Né? Aí eu disse para ela: olha, vai um exemplo de uma coisa que certamente vai virar crônica. Quer dizer, crônica pode ser qualquer coisa, inclusive uma braguilha aberta. Você deixou de propósito, não? Não, só pela metade. Bom, a gente está aqui, acabou de presenciar um lindo, emocionante encontro de vocês. O que nos une aqui, além da admiração por vocês, é o bom humor que a gente compartilha e vocês genialmente exercem. Então, eu só queria saber se vocês acompanham, eu sei que acompanham um pouco a internet, mas sempre acompanham. A gente falou desse pesadelo que a gente vive no país e acho que o que nos salva é o humor. Então, diariamente, a gente é presenteado com piadas prontas e as pessoas na internet, os famosos e pessoas comuns, criam memes, charges e tem muitos canais no YouTube que abordam a política com humor. Então, só para saber se vocês acompanham algum tipo de canal, ou artista, ou, enfim, algum tipo dessa produção atual, política, voltada a rir um pouco e nos salvar dessa situação dessa forma que é o humor. Obrigada e parabéns. Eu diariamente eu vejo Chico Caruso, que eu acho um gênio. A última dele, Chico Caruso, que faz charge no Globo. A última charge dele é um resumo, uma síntese do que está acontecendo com a Amazônia, né? Porque o governo dizia que a Amazônia, enfim, que isso tudo era mentira e tal. E aí aparece a crônica dele, o presidente da República com a serra na mão, uma árvore caindo em cima dele, né? Exatamente. Então é a síntese do que aconteceu, né? Porque teve gente que foi demitida do INPE, por exemplo, do Instituto, porque disse que estava havendo desmatamento, né? E ele dizia que não, que isso era mentira e tal. Então o desmatamento está caindo em cima. Hoje a gente tem que admitir que tem. Então eu acho que foi de uma síntese. Eu gosto muito do Chico, eu vejo diariamente. Acho que eu me lembro agora, tem outros também, mas eu me lembro do Chico, que eu vejo diariamente.
Eu acho que, paradoxalmente, nós somos bem servidos em matéria de humor. Esse humor novo feito pela Porta dos Fundos, por exemplo. Tem excelentes cronistas de humor, Antônio Prata, um deles, né? O Laerte, o Alaerte, também na área do cartoon. Então nós somos bem servidos. Assim. Graças a Deus, temos nosso bom humor intacto. Ok. Davi, você? Sim, eu concordo inteiramente contigo. Se a gente não pudesse, na verdade não é um pensamento meu, se a gente não pudesse rir, era melhor a gente se enforcar, né? Então, enquanto a gente puder rir, a gente não se enforca. Sim, Porta dos Fundos, sensacionalista, o veterano Tuti Vasquez no Twitter. É quase desleal a concorrência, evidentemente, né, com canais oficiais de comunicação. Mas eles se esforçam muito e continuam à frente do processo de humor, né? Não pode terminar, não podem ser enxotados do mercado por conta da produção em série de piadas involuntárias e nem tão involuntárias. Bom, gente, eu queria dizer uma coisa antes de encerrar, vou passar para o Júlio, e dizer o seguinte: a Ler teve a honra, o privilégio de ter no seu início o Veríssimo e o Zueni, como o DAPIEV também vem acompanhando a gente, mas monstros sagrados da literatura, nossos cronistas, super factuais, digamos assim. E, recentemente, eu assisti uma palestra do Yuval Harari, também um feito da Ler, que veio ao Rio de Janeiro, onde proferiu uma palestra para 2.000 pessoas, o Eni estava lá, né? Para 2.000 pessoas, gratuito, exigiu a presença de professores e tal, e me chamou muita atenção, fiquei muito apavorada, porque o Yuval Harari falou, entre muitas coisas, falou sobre a influência das máquinas, assim, simplificando, no futuro. Ou seja, que um dia, e não vai demorar muito tempo, os computadores vão descobrir o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente deseja e tal. Agora, uma coisa que nunca vai morrer é a criação, e a criação está com eles. Muito obrigada a todos por estar aqui com a gente e dividir conosco isso. DAPIEV, Veríssimo, Zueni, Júlio. Muito obrigado. Dapi, eu queria umas palavras suas para encerramento também, porque você conduziu a mesa 10 anos atrás, estamos aqui em negócio. Eu queria que você deixasse uma mensagem para convidar a gente para o próximo livro. Bom, de mensagem de otimismo, eu sou ruim, né? Sou bem ruim, mas a gente pode marcar aqui, daqui a 10 anos, comemorando mais uma Ler, e vamos estar falando aqui, conversa sobre outros tempos, espero, e não sobre esses tempos no momento. Obrigado a vocês. Então, muito obrigado. Pelo convite. Muito obrigado a Liliane Rodrigues, Arthur DAPIEV, Zueni Ventura, Luiz Fernando Veríssimo, por tudo que vocês fizeram e fazem. E também muito obrigado a todo mundo que está fazendo a Ler com a gente. Aqui é o Festival do Leitor. É feito com vocês, para vocês.